Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do livro dos Salmos. Vamos trabalhar hoje o Salmo 111, Salmo 110, 111 da versão hebraica, 110 da versão grego-latina, nosso 132º encontro. Este salmo é um hino de louvor. O povo, ao louvar perpetuamente a memória da ação de Deus na história. É Deus que conduz seu povo para a liberdade e a vida. Assim, toda a ação de Deus se encaminha para a posse da terra e da aliança. O povo deve aprender a temer Javé. Sempre eu digo, temer é um amor reverencioso. Que ele é Deus e não homem. É um salmo que segue o alfabeto hebraico. Nós vamos seguir essa ordem do alfabeto hebraico. Eu vou determinando as letras do alfabeto que iniciam esse salmo. São 22 artigos divididos em 10 versículos. Assim o salmista inicia com uma ação de graças, pois as palavras de Javé são excelentes, belas e justas. Deus fornece àqueles que o amam o sustento. Ele deu ao seu povo a terra de Israel como herança. Os decretos e obras de Javé são verdadeiros e justos. A aliança de Javé com seu povo permanecerá para sempre. Sabedoria e temor de Deus representa aqui a mesma coisa. Estilo de louvor alfabético data do período do pré-exílio da Babilônia. Ouçamos agora o Salmo. Salmo 111, 110. A verdadeira tradição. Aleluia. Eu celebro a Javé de todo o coração, na companhia dos retos no conselho. São grandes as obras de Javé, dignas de estudo para quem as ama. Sua obra é esplendor e majestade. Sua generosidade permanece para sempre. Ele fez maravilhas memoráveis. Javé é piedade e compaixão. Dá alimento aos que o temem, sempre se lembrando da sua aliança. Ao seu povo mostrou a força do seu agir, entregando-lhe a herança das nações. Justiça e verdade são as obras de suas mãos. Seus preceitos todos merecem confiança. São estáveis para sempre e eternamente, vão cumprir-se com verdade e retidão. Enviou a libertação ao seu povo, confirmando sua aliança para sempre. Seu nome é santo. O princípio da sabedoria é o temor de Javé. Todos quantos o praticam têm bom senso. Louvor a Javé permanece para sempre. Este é um salmo, como eu dizia para vocês, um salmo alfabético. Então vamos tentar acompanhá-lo, dentro dessa perspectiva, alfabética. Vamos lá. Versículo 1. Vamos dividi-lo em A e B. Versículo 1, A. Eu celebro a Javé de todo o coração. O salmo inicia com a letra Aleph. Então, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Inicia assim, Aleluia. O salmista convida a assembleia a louvar a Javé e eles respondem, Aleluia. Esta aclamação é usada para invocar e responder.
Eu celebro a Javé de todo o coração. O salmista afirma que vem agradecer a Javé em completo reconhecimento de toda a sua vida e coração a Deus com todo o seu ser. Versículo 1b. Na companhia dos retos no conselho. Este verso 1b inicia com a letra Bet, é a segunda letra do alfabeto hebraico. O salmista irá agradecer a Javé na Assembleia dos Justos, dos retos, que se reúnem em assembleia para orar, para rezar. Oração litúrgica. A assembleia é chamada a se reunir, a se congregar, de homens justos, de homens retos. Versículo 2a. São grandes as obras de Javé. Este verso 2a inicia com a letra hebraica, seguindo o alfabeto, letra Gimel, a vogal Gimel. Desculpa, a consoante Gimel. O salmista expressa sua ação de graças e louva dizendo: as obras de Javé são grandes, maravilhosas, grandiosas, pois seus olhos contemplam, isto é, os olhos do salmista contemplam as obras de Deus, tudo aquilo que ele realizou. Versículo 2b. Dignas de estudo para quem as ama. Este versículo começa com a letra do alfabeto Dalet. As obras de Javé estão expostas para serem admiradas por todos os que nelas se deleitam. Versículo 3a. Sua obra é esplendor e majestade. Este versículo 3a inicia com a letra Re, a consoante Re. As obras de Javé estão transbordantes de glória e esplendor. Assim, Deus manifesta sua ação e o ser humano medita sobre ela. Versículo 3b. Sua generosidade permanece para sempre. Inicia com a consoante Vav. Assim, as obras de Javé testificam que sua justiça e generosidade perdura para sempre aqueles que as contemplam e entendem que tudo que Javé fez e faz é justo, é generoso. A justiça, ele age em favor do necessitado. Versículo 4a. Ele faz maravilhas memoráveis. Inicia com a consoante, a vogal do alfabeto hebraico Zaim. Deus Javé realizou grandes maravilhas, cuja memória, na história, perdura para as pessoas se lembrarem dessas maravilhas e proclamarem, anunciando essas maravilhas às gerações. Deus estabelece a memória, a recordação, fazendo com que o ser humano se recordem, habilitando os seres humanos a recordar seus grandes feitos. É como uma pessoa que volta atrás, relendo toda a história e percebendo na história os sinais da presença de Deus em vários momentos, até os momentos difíceis. Ali se vai descobrindo a presença divina, que muitas vezes no momento da história, ofuscado por tantas dificuldades, nós ainda não somos capazes de vislumbrar. É preciso parar, meditar, reler a história e perceber a presença divina. Versículo 4b. Javé é piedade e compaixão. De novo, Javé é piedade e compaixão. É a consoante, inicia com a consoante hebraica, Het. Deus é piedade e compaixão. É piedoso com suas criaturas e tem compaixão delas.
e livra suas criaturas por meio das suas obras maravilhosas. Assim, a grandeza e majestade de Javé Deus, como piedade e compaixão, torna-se um tema afetuoso, que age no mais profundo das criaturas, seu povo amado e eleito. Versículo 5a. Dá alimento aos que o temem. Inicia com a consoante tet, em sequência ao alfabeto hebraico. Deus provém o alimento necessário àqueles que temem a Deus. É um amor reverencioso. Podemos ver o povo de Deus no deserto, caminhando, sentindo fome. Deus dá o alimento. A narrativa da alimentação no deserto, que se transmite na história da salvação, de Deus que cuida do seu povo com carinho. Versículo 5b. Sempre lembrando da sua aliança. Corresponde à letra do alfabeto hebraico, a consoante Iod. O Senhor Javé sempre recorda, tem sempre presente diante de si mesmo a aliança feita com seu povo eleito. E Deus interfere na vida do seu povo. Javé é Deus, que dá alimento aos que o temem. Aqui refere a promessa de Javé àqueles que o temem, alimentando-os, sustentando-os com alimentos, e assim dando sustentação ao seu povo. Nós vemos no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Sirva a Javé, o Deus de vocês, e então ele abençoará o pão e a água. Versículo 6a. Ao seu povo mostrou a força do seu agir. Segue então agora a letra do alfabeto hebraico Kaf. Javé fez conhecer e demonstrou a seu povo o poder que ele revelou em suas obras. O salmista refere aqui às obras poderosas que Javé Deus realizou aos filhos de Israel na conquista da terra de Canaã. Versículo 6b. Entregando-lhe a herança das nações. Segue a letra Lamed do alfabeto hebraico, a consoante. Javé declara o poder de suas obras quando deu Canaã e herança a seu povo, submetendo as 7 nações cananitas. Encontra isso no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Tirando a terra dos cananitas e entregando esta terra ao povo eleito. Versículo 7a. Justiça e verdade são as obras de suas mãos. Aqui, o versículo 7a inicia com a letra hebraica Men, que é a consoante hebraico Men. As obras de Deus se realizam segundo os princípios da verdade e da justiça. O que Javé faz é autêntico e justo, corresponde à verdade e ao direito. Versículo 7b. Seus preceitos todos merecem confiança. Este versículo inicia com a consoante Nun do alfabeto hebraico. Os preceitos, decretos de Javé são todos fundados na verdade. Eles não contêm justiça, pois os decretos de Deus são realizados não como os mortais, que emitem decretos e não o cumprem. Versículo 8a. São estáveis para sempre e eternamente. Esse versículo 8a inicia com a letra do alfabeto hebraico Samek, isto é, a consoante. Pois os decretos de Javé são eternos como construção que vem sustentada num pilar. Javé mantém para sempre a aliança, que não pode ser anulada, nem mesmo abolida. Versículo 8b.
vão cumprir-se com verdade e retidão. Inicia então este versículo com a consoante Ain, pois os decretos de Javé vão cumprir-se com exatidão e sinceridade. Não será torcido nem falsificado. Quem torce e falsifica os decretos de Javé são seres humanos, por causa dos seus interesses pessoais, rompendo assim com a aliança. Assim, esses decretos serão cumpridos e executados de acordo com os princípios da verdade e retidão, da justiça. Versículo 9a. Enviou a libertação ao seu povo. Aqui inicia com a letra do alfabeto hebraico P, essa consoante P. É Javé que envia redenção e salvação, libertando o seu povo numa ação contínua. Versículo 9b. Confirmando sua aliança para sempre. Este verso inicia com a letra do alfabeto hebraico Sad. Esta consoante dá continuidade a essa sequência do alfabeto hebraico. Jesus confirma que sua aliança com seu povo durará para sempre. Javé confirma, os gatinhos põem a boca torta, Javé confirma que sua aliança com seu povo durará para sempre, fazendo uma aliança eterna com seu povo. Javé comunicou sua aliança a este povo eleito e os mandou cumprir essa aliança em resposta a essa proposta de aliança que Deus fez com seu povo. Versículo 9c. Seu nome é santo e terrível. Aqui nós temos a letra do alfabeto hebraico Kof. E esta consoante diz o nome revelado de Javé para invocação. O nome é precioso, é necessário respeitar e santificar. Só a menção do nome infunde terror. Ele é terrível. Esse terror implica uma concepção de temor, um amor reverencial. É o nome que Javé revelou a Moisés e manifestou no Código da Aliança do Sinai. O nome de Javé é santo, e seu nome vem revelado, e ninguém pode violá-lo. Profanar o nome de Javé é violar a aliança. Versículo 10a. O princípio da sabedoria é o temor de Javé. Este versículo 10a inicia com a letra do alfabeto Resh. O princípio da sabedoria é teu amor reverencial para com Javé. É temor que funda qualquer sabedoria, de modo especial a sabedoria de Javé, diante da aliança e da ação que ele realiza no meio de seu povo. Versículo 10b. Todos quanto as praticam têm bom senso. Este versículo 10b, inicia com a letra do alfabeto Shin. Os que praticam o temor e descobrem a sabedoria têm prosperidade. Ao praticar a sabedoria e o temor de Javé, ele vai procurar, através do temor de Javé, observar integralmente a aliança e observar seus mandamentos, como resposta à eleição que Deus deu a este povo. Versículo 10c. O louvor a Javé permanece para sempre. Aqui, este salmo termina, então, com a última letra do alfabeto hebraico, Tav, que é a consoante Tav. E diz, Javé,
perdura por todas as gerações, como também o louvor a Javé. O povo irá continuar a louvar Javé. Este é um salmo de ação de graças, recitado em público, em assembleia litúrgica. O salmista agradece a obra de Javé pelas maravilhas da criação e sua providência a todas as criaturas. Seu povo e todos que temem a Javé devem reconhecer isto por meio da sabedoria que nasce com o temor de Javé. É um salmo que se deve recitar em Israel por todo o tempo, convidando Israel a reconhecer Javé e sua ação na história do seu povo. Javé é o Deus da aliança, cujo nome é revelado, e que se deve temê-lo como princípio também de toda a sabedoria, porque revelar, isto é, revelar o nome de Deus significa temer a Deus, e ao temer a Deus, inicia-se então o princípio de toda a sabedoria. Este é o nosso salmo, que nós acabamos de escutar, Salmos 111 e 110. É um salmo que vale a pena sempre estar em oração e iniciar esse processo. Cada um de vocês podem fazer isso na sua vida, na vida da sua família, os sinais da presença de Deus. E aí rezar esses sinais da presença de Deus, rezando também este salmo junto. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.